O presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga que vai ser aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. O nome do indicado ao Supremo Tribunal Federal foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo numa rede social. Sai publicado amanhã no Diário Oficial da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o Evangelho. A movimentação da PF para tentar concentrar as investigações sobre supostos desvios de emendas com o ministro Flávio Dino irritou a cúpula do Congresso e o ministro Cássio Nunes Marques. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de fevereiro de 2025. São 17 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, voltou a detonar Nunes Marques no STF. O que todo mundo quer saber agora é que provas a Polícia Federal achou contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, para querer tirar da mão dele essa investigação sobre um esquema de roubo de emendas parlamentares por deputados bolsonaristas, como se a gente não soubesse. O diretor-geral da Polícia Federal não aceita que o ministro do STF, Nunes Marques, continue como relator do escândalo das emendas parlamentares e volta a pressionar o presidente do tribunal. Essa insistência da Polícia Federal em tirar Nunes Marques do caso começa a encontrar explicação nos abusos que esse ministro e o outro do Bolsonaro, terrivelmente evangélico, que Bolsonaro também nomeou, vem praticando no Supremo e também no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, por exemplo, tem 3 ministros de direita que estão tocando terror na Corte Eleitoral e agora um dos nomeados por Bolsonaro, Nunes Marques, é suspeito de pretender acobertar o roubo de emendas parlamentares por deputados bolsonaristas. A má notícia para os ministros bolsonaristas do STF é a proverbial competência da Polícia Federal, que vem dando show. Entre suas armas, por exemplo, a corporação tem o poder até de voltar no tempo para deslindar crimes e parece ter achado algo contra Nunes Marques. A Polícia Federal já tinha pedido a Barroso para tirar a investigação das emendas das mãos de Nunes Marques, mas o presidente do tribunal recusou porque é uma acusação muito séria da PF contra o ministro do Supremo. Ele não quer criar problema com o par do Supremo, mas o chefe da PF já marcou audiência com o Barroso e vai apresentar a ele os motivos pelos quais ele quer tirar o Nunes Marques dessa investigação. Vem coisa por aí. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo. E se for de seu entendimento, eu peço que considere a hipótese de fazer uma doação ao blog da Cidadania. Estamos nessa campanha para fazer o canal crescer. Para isso precisamos atualizar equipamentos e também precisamos de uma pessoa para nos ajudar aqui na edição de vídeos, para tornar o canal mais ágil, fazer vídeos de melhor qualidade técnica, porque o conteúdo você que está sempre aqui já aprova, e é com a ajuda do nosso público que nós vamos estruturar o blog da Cidadania para dar um voo mais alto, porque cada dia o canal vem crescendo mais graças a você que nos acompanha. E vamos em frente. O Alexandre de Moraes está fazendo falta no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE mantém ações contra Bolsonaro e aliados em banho-maria depois que o Alexandre de Moraes saiu do tribunal e também o corregedor-geral do TSE anterior. E trocas na corregedoria também afetaram o andamento de processos sobre o ex-presidente, os filhos e integrantes da tropa de choque bolsonarista. Ações que tramitam no TSE sobre Bolsonaro
seus filhos e outros aliados do presidente entraram em banho-maria após a saída de Alexandre de Moraes e de trocas na Corregedoria Geral desde junho do ano passado. E o que é que aconteceu ali? O corregedor-geral que deixou o Bolsonaro inelegível era o ministro Benedito Gonçalves, que proclamou, inclusive, a inelegibilidade do Bolsonaro. E ele saiu pouco antes de Alexandre de Moraes, ele se aposentou e o Alexandre de Moraes terminou o mandato dele na presidência do STF. E aí a corte hoje ficou assim: a Carmen Lúcia é presidente, mas ela, sozinha, está enfrentando uma grande dificuldade. O Cássio Nunes Marques e o terrivelmente evangélico são, respectivamente, vice-presidente do TSE e ele, o terrivelmente evangélico, é mais um ministro do TSE. Mas Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues, outra bolsonarista que na eleição de 2022 concedia tudo o que o Bolsonaro pedia, ela é a corregedora geral, que fica no cargo que era do ministro Benedito Gonçalves. Então, essa Isabel Galotti, ela vem engavetando os processos contra o Bolsonaro. E o Nunes Marques e o André Mendonça completam a trinca passa-pano para bandido bolsonarista. E aí, esse caso da venda de emendas, esse caso da venda de emendas é muito sério e nós temos aí uma luta do diretor da Polícia Federal para investigar e conseguir descobrir por que é que o Nunes Marques quer tanto ser o relator desse caso. E a Polícia Federal, ela tem muitos instrumentos para isso. Os peritos da Polícia Federal, eles têm como voltar no tempo para solucionar crimes. Os peritos da PF utilizam scanners 3D para congelar o tempo e voltar à cena do crime. Você pega, por exemplo, o caso do terrorista que atentou contra o STF com uma bomba, né, o tal de Tio França, a mão dele foram recolhidos pela Polícia Federal todos os pedaços. A Polícia Federal tem hoje uma expertise à altura das melhores polícias do mundo. E agora a Polícia Federal fez gestões para tentar tirar da mão do Nunes Marques a investigação da Operação Overclean. E, na verdade, o Barroso não quis entrar nessa, porque realmente enfraquecer um ministro do Supremo é enfraquecer todos. Mas a Polícia Federal não aceita Nunes Marques à frente desse processo de jeito nenhum, porque é um processo que você vai ver tem muitos crimes envolvidos. E o chefe da Polícia Federal vai se reunir de novo com o presidente do Supremo para explicar por que é que o Nunes Marques não pode ficar à frente desse processo. Aí tem a Operação Overclean, mira o uso criminoso de emendas parlamentares e reúne indícios de legalidades em mais de 10 estados. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, procurou o presidente do STF, Barroso, para um apelo final. Depois da corporação não ter conseguido emplacar a tese de que caberia ao ministro Flávio Dino tocar as investigações da Operação Overclean, Rodrigues bateu as portas de Barroso para tentar sensibilizá-lo da importância de designar o ex-chefe da Justiça para cuidar de um caso que, pelo risco de atingir parte considerável da classe política, tem levado muito deputado e senador a perder o sono. Na verdade, minha amiga, meu amigo, o que está ficando claro, esse texto, essa reportagem é longa, eu vou resumir para você. O que está ficando claro nesse processo é que alguma coisa a Polícia Federal sabe sobre esse Nunes Marques. E nessa reunião com o Barroso vai aparecer alguma coisa
que foi descoberta contra esse ministro do Supremo, que inclusive, junto com o terrivelmente evangélico e a tal da Isabel Galotti, estão paralisando todas as ações contra bolsonaristas no tribunal. Seja como for, o fato é que essa venda de emendas por deputados bolsonaristas para desviar verbas, né? Eles vendem emendas para desviar verbas, envolvia até ameaça com armas, diz a Polícia Federal. A investigação aponta que os deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, todos do PL de Bolsonaro, pegavam dinheiro com agiota e indicavam emendas para município a fim de pagar as dívidas. Você veja o tamanho do esquema criminoso e o fato de o Nunes Marques ser suspeito para julgar esse caso significa que a PF tem alguma coisa muito séria contra esse Nunes Marques. Enquanto isso, para terminar de uma forma menos tétrica esta edição, essa notícia aqui é de alentar a alma. Troca de ministro e anulação de caso. Bolsonaro sofre derrotas no STF ao tentar barrar investigações. O ex-presidente queria tirar Moraes da relatoria da suposta trama golpista e anular casos de cartão de vacina e joias. Não conseguiu. A defesa do Bolsonaro tem acumulado derrotas no STF em suas tentativas de rever as investigações em andamento contra ele, mesmo antes da apresentação de uma eventual denúncia pela PGR, que deve ocorrer ainda neste mês. Já houve tentativas de retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria da principal apuração sobre tentativa de golpe de Estado e também de anular essa e outras duas investigações sobre as suspeitas de fraude em cartão de vacina e de desvios de joias do acervo da presidência. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal nesses 3 casos, mas nega ter cometido crimes. Essa estratégia envolve diversos instrumentos jurídicos. Enfrentando dificuldades com Moraes na primeira turma, os advogados do ex-presidente têm apostado em outros tipos de ação que têm distribuição livre em todos os ministros e que, em caso de recurso, são analisadas pelo plenário. Com isso, já foram protocoladas 3 arguições de descumprimento e preceito fundamental, a DPF, apresentadas em nome do PP, e um mandado de segurança. Além disso, foram peticionadas 2 arguições de impedimento, a AIMP, pedindo a retirada de Moraes à frente dos casos. Desses 5 pedidos, 3 já foram negados e outros 2 têm baixa chance de serem aceitos. Inclusive, um deles foi impetrado no dia em que o STF já tinha negado mais um. Quer dizer, é uma clara provocação ao tribunal. A equipe da defesa de Bolsonaro foi procurada para comentar o cenário, mas não respondeu. A negativa ao Bolsonaro mais recente veio domingo passado, quando a ministra Carmen Lúcia rejeitou um mandado de segurança que pedia anulação de investigação sobre a fraude em cartão de vacina. Foi essa apuração que levou à prisão de Mauro Cid e, se fosse anulado essa operação Venire, ia desmoronar todo o processo do Bolsonaro, ia ter que voltar tudo para estaca zero, mas querer não é poder e foi negada esse absurdo que ele estava pretendendo. Bom, o fato é que o Bolsonaro está cercado por todos os lados e agora nós estamos nos aproximando na reta final, como eu disse na edição de hoje do Primeiras Notícias aqui no blog da Cidadania. Nesta semana que entra, que estamos começando hoje, já há expectativa, segundo foi anunciado pela imprensa nestes últimos dias, neste fim de semana, que o Bolsonaro, nesta semana, ele, Braga Neto e Mauro Cid vão ser indiciados pela PGR. Haverá uma denunciação em 4 partes dos 40 acusados pela Polícia Federal. Vem muita coisa por aí. O carnaval deste ano vai ser quente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.